Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões e convidando você a vir conosco, conhecer a nossa rotina de expansão das torres, expansão deste ministério tão maravilhoso. O ministério 24 horas diante do Senhor, se espalhando pelo Brasil, por suas cidades, pelo mundo. E hoje no nosso programa nós estaremos aqui no nosso país. Estaremos aqui no Brasil. Cadê você, Brasil? Aqui. Estaremos bem no Paraná, na bonita cidade de Ponta Grossa. E você vem conosco para ver o que Deus está fazendo aqui no Brasil. O programa Os Gedeões já começou. Estamos juntos mais uma vez no programa Os Gedeões e hoje eu vou entrevistar a pastora Ângela. Como eu não estive em Ponta Grossa, nós vamos conhecer um pouquinho dessa cidade e vamos ver como foi essa viagem dos Gedeões a esse lugar tão especial. Mãe, como que foi a chamada de vocês para ir até Ponta Grossa? Como que uma igreja pode convidar o Ministério dos Gedeões para ter esse ministério implantado nessa igreja? Como é esse processo? Sim, Suzy, esta é a forma como o ministério tem caminhado, como tem se expandido, quando pessoas como você que está nos assistindo sentem no coração o desejo. Nós precisamos ter uma torre 24 horas em nossa igreja. Precisamos levantar uma torre 24 horas aqui em nossa cidade. Então, entram em contato com a nossa sede, com o ministério. Está aí o telefone 3429-1400, o prefixo 31. Então, entre em contato com a nossa sede e aí, através do nosso departamento de expansão, vai então ser agendado. Nós já estivemos em Ponta Grossa anos atrás, 2, 3 anos atrás, na igreja lá do pastor Lucas. Foi muito bom, uma igreja batista, abençoada. E conhecemos a igreja do pastor Nelson, uma igreja bem grande, talvez a maior igreja lá de Ponta Grossa, e eles desejaram implantar as torres. Eles desejaram conhecer o ministério, e então foi marcada a data e fomos em equipe. Fomos o Paulo, eu e o João Marcelo, que é um dos nossos obreiros que trabalha conosco, para nos assessorar ali naquele seminário. Muito bem. E agora você vai compartilhar conosco quais foram os maiores desafios, como foi esse tempo lá, o que os Gedeões proporcionaram a essa igreja. Eu tenho certeza que você de casa está com vontade de conhecer um pouquinho mais da realidade ali em Ponta Grossa. Sim. Olha, Suzy, quando se tem uma igreja grande, muitas vezes os pastores de igrejas com mais de 1.000 membros, 5.000 membros, às vezes eles se fecham na sua estrutura, porque estão crescendo muito, tem muitos desafios, e às vezes eles pensam, não, nós podemos ter oração 24 horas, mas do nosso jeito. Nós queremos ter uma torre, mas não vamos caminhar junto com outros ministérios. Então, às vezes, se isolam. Então, temos igrejas muito grandes que, às vezes, você pode caminhar sozinho. Você pode estar cumprindo este propósito aí, mas quando nós vamos juntos, algo maravilhoso acontece. É que o poder, quando estamos juntos, ele não soma, ele multiplica. Nós sempre dizemos que um cavalo ele pode puxar 300 quilos, é a sua capacidade. 2 cavalos iriam puxar 600 quilos, mas se eles estão juntos, eles puxam 1 tonelada. Então é maravilhoso quando igrejas como, por exemplo, igrejas grandes, igrejas que têm milhares de membros, é muito importante que possam ter essa compreensão da importância da unidade, da importância de caminharmos juntos. E foi isso que aconteceu em Ponta Grossa. O pastor Nelson, a sua igreja é uma igreja grande, essa igreja
ficou sabendo do Ministério 24 Horas, que aconteceu o seu seminário anos atrás. Então eles convidaram, nós queremos também trazer esta realidade para o nosso povo. E o desafio, Suzy, é exatamente, nós nos deslocamos e agora nós estamos fazendo algo muito importante. É que não estamos indo mais agora sozinhos, somente nós, os pastores da sede, mas a gente tem convidado outros pastores gideões para atuarem conosco, para irem conosco nestes desafios, para que eles possam testemunhar a respeito da sua igreja. Porque aconteceu na Europa, aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, então outros pastores. Que lindo! E isso promove a unidade. Eu creio que Deus está levantando uma igreja que realmente entende o que é ser parte do mesmo corpo. É tão triste quando nós vemos pessoas cristãs, uma reclamando, falando mal, apontando, criticando, outras pessoas também cristãs. É tão importante quando nós entendemos que somos parte do mesmo corpo. Sim. E a igreja de Cristo, ela tem que ser unida, ela tem que viver pelo reino de Deus. E quando nossa mente, quando nós pensamos no reino de Deus, nós pensamos igual. Nós temos a mente de Cristo e a gente passa a ter como interesse o falar do amor de Deus, o viver esse amor, o respeitar as pessoas, o se dar pelas pessoas. E foi para isso que Cristo veio, para que nós pudéssemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E lá em Ponta Grossa, depois que houve esse levantar da torre, como que é feito essa questão o depois, Depois da viagem de vocês, então a igreja começa a ter os gideões orando 24 horas. Sim. Como é uma igreja grande, nós chamamos então à frente aqueles que gostariam de dar 1 hora, uma vez por semana, da sua vida, para estar ali orando, lá na igreja, lá na torre de oração. Então vieram muitas pessoas, vocês vão assistir aí no vídeo, vão ver quando as pessoas vêm e se prostram dizendo: eu quero ser um atalaia, eu quero ser um gideão, eu quero estar fazendo parte deste exército. Então eles passam por uma entrevista, eles então escolhem os seus horários, e enquanto isso a torre está sendo preparada. Nós temos também a Escola dos Gideões, depois no próximo bloco podemos falar um pouquinho sobre a Escola dos Gideões, e então eles vão começar a atuar como sentinelas, como atalaias. Ali em Ponta Grossa, nós vimos assim um mover de Deus, o sopro do Espírito, um avivamento mesmo vindo, e foi muito importante. O pastor Nelson, um homem bem alto, o pastor Nelson ter este desafio, responder a este desafio tão importante de implantar a oração sem cessar 24 horas. Eu acho que podemos assistir agora a este vídeo. Então, eu quero que você veja conosco um pouquinho do que foi este seminário sobre intercessão e adoração 24 horas ali naquela comunidade, na Igreja do Senhor em Ponta Grossa. Assista comigo. Aí estamos, o irmão Francisco veio nos buscar, está aí com o carro da igreja, falou que estará à nossa disposição. Sairemos daqui de Curitiba, indo para Ponta Grossa, e mais ou menos 2 horas de viagem. E assim que chegarmos, vamos ter tempo de tomar um banho e correr para ministrar na igreja às 19h30. Igreja Presbiteriana Renovada, pastor Nelson. Estamos colocando as malas. Cremos que vamos ter um tempo muito especial de Deus aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Estamos aqui neste sábado de manhã, que é o centro de convenções da Igreja Cristã Presbiteriana. Vamos ter agora um café da manhã com os pastores. Eu creio que vai ser um tempo muito importante para apresentarmos o ministério, como funcionam as torres. Creio que Deus tem grandes coisas a fazer nesta igreja, neste lugar, aqui em Ponta Grossa. Te convido a vir conosco.
Gálatas capítulo 3, 4, o Senhor diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Somos herdeiros pela fé. Então a bênção de Abraão está sobre nós para sermos bênção, canal para todas as famílias da terra. Então a oração sem cessar. E esse ministério tem também o terceiro pilar, que é a pregação da palavra sem cessar. Que eu creio que nós estamos começando com missões, levando, treinando os líderes no seu loco, levando treinamento, levando a palavra, levando despertamento. Deus me usou para fundar um hospital. Eu tive um hospital próprio, numa cidade chamada Rondonópolis, Mato Grosso. Nesse hospital, eu operei minha esposa cesariana e quem foi anestesista foi eu mesmo. E operei conversando com ela, mas isso é antiético. Isso, a medicina não aceita isso não, porque você pode ter um problema ali na hora e isso é antiético. Mas porque não tinha ninguém para me ajudar, não tinha outro médico lá na hora para me ajudar. Então eu operei sozinho, Deus me fez operar. Aí eu operei conversando com ela, abri o abdômen dela, a barriga dela, e falei, poxa, você é tão bonita por dentro. A gente fala com Deus, mas quando a gente adora, é uma forma de oração mais excelente. A adoração é tocar nele, é Maria. Você toca nele. Então falar com Deus é orar, é meio distante. Mas quando a intimidade é maior, você pega nele. Isso é adorar, é tocar nele. Quando você ora, a resposta de Deus vem. Em outras palavras, o céu vem à terra respondendo a sua oração. Mas quando você adora, você entra no céu. Bem, estamos aqui diante do Centro de Convenções do Avivamento, da Igreja Cristã Presbiteriana, Pastor Nelson Braga. Estamos tendo o nosso seminário de intercessão e de adoração e Deus tem nos falado profundamente. A igreja está motivada, querem levantar a torre de oração, a torre de adoração, e o João estará dando o curso dos Gideões Mirins. Deus tem feito coisas maravilhosas e tem chamado o seu povo. Pela manhã tivemos a reunião com os pastores, compareceram vários pastores de várias denominações e cremos que Ponta Grossa está sendo chamada para ser mesmo uma cidade do avivamento, onde haverá oração e adoração sem cessar, 24 horas até que Jesus venha. Então, vem conosco para essa ministração agora da noite. Pastor Paulo, estaremos também falando sobre esse chamado do Senhor para este tempo. Você é santificado pelo Senhor, você é feito nova criatura, você é povo de Deus, você é filho de Deus, e o diabo joga na sua cabeça o medo. Você tem medo às vezes até de morrer, você tem às vezes medo de morrer e de não ser salvo. O diabo põe dúvida, uma corda da dúvida na sua cabeça. Que dúvida? Uma corda de culpa. Você é salvo, não é porque você merece, não. Você é salvo, não é porque você é santo, não. Você é salvo porque o Santo dos Santos morreu por mim e morreu por você. Então você é salvo por causa de Jesus. O Senhor quer que nós estejamos como a lenha, mantendo o fogo aceso, a sua presença no meio do seu povo, a sua presença real. Bem, hoje é domingo, estamos aqui em frente ao Centro de Convenções do Avivamento e vamos ter o fechamento do nosso seminário. O João vai terminar o curso dos Gideões Mirins e nós estaremos ministrando para os irmãos. Eu convido você a
assistir um pouquinho desta mensagem, a ver um pouquinho do que Deus está fazendo, levantando uma torre forte aqui no Senhor. Vamos então ao fechamento, ao encerramento do nosso sermão. As histórias bíblicas são proféticas e as profecias bíblicas são históricas. As histórias são proféticas. A história da saída do Egito profetizava, falava a respeito da nossa salvação, da nossa saída do jugo de Faraó, do jugo de Satanás, do jugo do pecado. Muito bem, que saudades. Quando a gente vê e contempla os rostinhos dos irmãos, Olívia, pastor Nelson, ali da igreja presbiteriana, igreja cristã presbiteriana, igreja do avivamento, uma igreja onde Deus tem se movido de uma maneira muito linda. Mas é interessante, Suzy, que às vezes as pessoas olham uma igreja grande e pensam assim, aquela igreja é diferente, aquela igreja já é muito abençoada, mas todas passam por momentos difíceis, momentos de construção, momentos de edificação. Então, aos olhos de Deus, Deus não vê apenas uma localidade, mas Ele vê o seu povo, não é? É tão lindo isso. E cada pastor deve realmente batalhar, romper, porque Deus tem grandes bênçãos para a sua igreja, para o rebanho que Ele te confiou. Vá em frente. Vai rompendo em fé, venha o que vier. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque no dia que eles estavam inaugurando aquele templo tão bonito, alguém, à noite, pôs fogo na igreja. Queimou o salão, aquela entrada bonita em gesso, tudo tão lindo. Primeiro caiu uma chuva muito forte, depois o fogo. E eu disse então para o pastor, pastor, isso é profético, avivamento é chuva e fogo. E foi muito interessante, mas às vezes as pessoas olham e não sabem quantas lutas, às vezes para chegar ali. Até onde está. Sim. Bom, nessas idas suas, com certeza você tem visto como as igrejas têm se preparado para a volta de Jesus. Sim. O que você pode dizer das igrejas aqui do sul do Brasil, né? O que você pode dizer para a gente, assim, da sua observação, como que essa igreja ali em Ponta Grossa, como que Deus tem trabalhado, como que tem sido o preparo de Deus no meio do seu povo para que essa igreja seja essa igreja santa que vai se encontrar com Jesus um dia? Sim, foi muito importante você falar sobre isso, Suzy, porque, por exemplo, eu me lembrei que alguns anos atrás, talvez 5, 6 anos atrás, quando fizemos um congresso na Bahia, então eu perguntei aos pastores, na reunião dos pastores, fiz uma pergunta aos pastores presentes, que assim como na Bíblia, na Palavra de Deus, 1/3 das Escrituras nos falam sobre o futuro, sobre a vinda de Jesus. Nas mensagens de Jesus, 1/3 da palavra dele é sobre a vinda dele, a sua segunda vinda, é sobre o futuro. O Novo Testamento, 1/3 do Novo Testamento se dedica à vinda de Jesus. Então eu perguntei aos pastores, nas suas prédicas, nas suas mensagens, na sua pregação, quanto você colocaria da porcentagem de que você tem falado da vinda de Jesus? Então, um dos pastores veio para mim, ele estava assim, muito sensibilizado com aquela pergunta. Ele disse, pastor, eu tentei lembrar, em 10 anos de ministério, eu não conseguia lembrar uma única mensagem que eu preguei sobre a vinda de Jesus. E ele foi desafiado. E nós voltamos no ano seguinte e ele veio correndo me dizer, olha, eu agora estou falando tanto da vinda de Jesus que até em casamento, formatura, eu falo que Jesus vai voltar. Então isso é muito importante, porque quando falamos que Jesus vai voltar, logo tem de haver um posicionamento em santidade do povo de Deus, um posicionamento da igreja para se preparar. Quando a gente vai receber uma visita, nós arrumamos a casa, a gente dá uma faxina, você limpa as paredes,
Você deixa os banheiros impecáveis, a roupa de cama limpinha, cheirosa. Você prepara uma comida saborosa, procura saber o que a pessoa, o que a visita gosta de comer e você vai preparar aquilo para aquela visita. Então, sempre que vamos receber alguém, nós nos preparamos. E nós também vamos estar bem arrumados, vamos estar com o tempo livre, o tempo disponível para receber a nossa visita. E se nós vamos receber Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da Igreja, aqui na Terra, se nós vamos ter o nosso encontro com Ele, é preciso estar preparado. Então, a Igreja, a forma de se preparar é através da oração, é através dos pastores falando a respeito disso, preparando mesmo os corações para este encontro com o Senhor. Muito bem. E nesse preparo, o que você acha que é mais importante? Como que o nosso telespectador pode se preparar para esse encontro com Cristo? A recomendação de Jesus é vigiai. Vigiai, pois, ele diz lá em Lucas 21:36 assim, vigiai, pois, orando em todo tempo. Todo tempo? Quantas horas? Todo tempo. 24 horas, todo tempo. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que possais escapar das coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, o Senhor Jesus, Ele nos dá a dica, Ele nos diz como estar preparado. Em oração. A oração, ela traz esta comunhão com Deus, a oração traz o crescimento espiritual, a oração traz intimidade com o Senhor. Então, sabemos que a adoração é uma oração mais excelente, como diz o pastor Paulo, uma oração mais excelente, mas é uma forma dessa comunicação, deste diálogo com Deus. Então, a oração, este preparo é muito importante. E sabemos que Deus tem chamado, Deus tem colocado no coração de pastores a respeito deste preparo, a respeito de preparar a igreja, preparar o seu povo para a sua vinda. Mas, Suzy, eu gostaria que nós pudéssemos conhecer um pouquinho mais dessa cidade tão linda. Ponta Grossa. Ponta Grossa. Uhum. E Ponta Grossa tem o Parque Nacional lá de Vila Velha e nós podemos conhecer aquele parque e fotografar e filmar aqueles desenhos tão lindos como a taça. E eu perguntei por que se chama Vila Velha. Eles disseram porque esta região aqui parece uma cidade em ruínas, ou as ruínas de uma cidade, ruínas de um castelo, ruínas de uma cidade antiga, ruínas de uma vila velha. Nós podemos ver aí que coisa linda, como o nosso Brasil é lindo. Às vezes, Suzy, o Brasil fica sendo conhecido lá fora só por coisas tão negativas, né? E eu fico triste de saber que nós temos turismo da pobreza, de favelas. O Brasil é lindo. O Brasil tem paisagens para todo gosto, não é verdade? Águas quentes, um verão, lugares no Brasil onde é sempre verão, lugares maravilhosos. E também um povo maravilhoso, igrejas avivadas, igrejas abençoadas que você pode conhecer. Aí está Ponta Grossa. E também é a cidade onde o pastor Márcio primeiramente iniciou o seu ministério. Então, nós podemos ver ali a igreja que ele pastoreou durante 1 ano. Então, tudo isso é história, uma história muito importante para todos nós. Né? Muito bom. Bom, nós conversamos bastante, né, a respeito de Ponta Grossa, conversamos a respeito do que Deus tem feito. E eu acho que seria tão gostoso se as pessoas lá de Ponta Grossa recebessem uma palavra sua específica para eles. Sim. Queremos mandar o nosso abraço, um beijo para esses irmãos tão especiais, Cirineide, que é a nossa superintendente da torre, a pastor Nelson, a Olívia, os irmãos que nos serviram com tanto carinho. Nós tivemos, assim, um tratamento de príncipes e princesas. Que gostoso. Então, recebam o nosso abraço, permanecendo fiéis. Que os irmãos aí, os gideões, possam fazer direitinho a escola. E a escola
é muito importante. É exatamente, Suzy, trazendo bases na palavra de Deus para que nós possamos estar firmes, conhecer a vontade de Deus, saber que a oração não é apenas, a gente não ora somente quando precisa. É a mesma coisa que uma esposa conversar com o marido só quando ela precisa. Eu preciso de dinheiro para comprar arroz. Eu quero que você me dê isso. Isso é muito ruim se fosse desse jeito, né? Não é verdade? Então, a oração, ela deve ter este deleite, este prazer de estar junto com o Senhor. Então, que os gideões aí de Ponta Grossa, do Brasil, nas nações, cada um que é um intercessor, cada servo de Deus, possa realmente ter este prazer de falar com o Senhor, de estar com o Senhor e de derramar o coração diante dele e de conhecer o coração de Deus. Maravilhoso, não é, Suzy? Que nesta comunhão nós conhecemos Deus. Quanto mais nós oramos, né? Mais intimidade, mais conhecimento. Mas a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas me perguntam, Suzy, como que você ouve a voz de Deus, né? Como que Deus fala com você? Você é convidado a começar a orar e começar a conhecer Deus. Quanto mais você procura o Senhor, mais você vai encontrá-lo. É uma busca e toda busca ela é pessoal. Não tem jeito de ninguém comer por outra pessoa. Conhecer a Deus também é alguma coisa muito individual. Você deve procurar conhecer Deus e conhecê-lo todos os dias. E eu tenho certeza que você vai começar a ouvir, a identificar a voz de Deus falando com você. Hoje foi tão interessante, estava conversando com o Paulo, com o papai, não é? Estava conversando com meu esposo e ele brincou muito e riu muito comigo, porque desde o seu aniversário, no dia 23 de abril desse ano, ele disse, Ângela, Deus me deu um presente, mas Ele me pediu um presente. E o presente que Deus me pediu é para mim um presente. Sabe o que? Ele me disse, Deus colocou em meu coração para eu separar 3 momentos no dia para adorá-lo. Então, de manhã, de tarde e de noite. E Ele tem feito isso desde essa data, desde o dia 23 de abril, mês de maio, junho, e Ele tem feito isso de manhã, à tarde e à noite, tirar aquele tempo de adoração. E ontem ele me disse muito feliz, ele disse, Ângela, sabe o que Deus me falou? O que está acontecendo no coração de Deus? Deus fica esperando esse momento. E ele disse assim, Deus fica esperando o grãozinho de pó adorá-lo. E ele ria feliz dizendo, Deus se importa com a adoração de um grãozinho de pó. Não passamos de um grãozinho de pó e que ama ao Senhor, que o adora. E Deus realmente fica esperando aquele momento para ouvir a adoração dele, para receber a atitude dele do seu coração. Eu achei isso muito interessante. Fiquei pensando em Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Realmente, eu creio que Deus ficava aguardando aquele momento, aguardando quando ele viria para estar ali na presença do Senhor. Isso é muito importante, você ter um momento a sós com Deus. E eu creio que você também quer conhecer um pouquinho mais destes gideões que oram, não só lá em Ponta Grossa, que já tem também a torre de segunda a segunda em oração, mas também ouvir um pouquinho dos gideões. Então, com você, os nossos gideões, falando sobre este tempo tão especial a sós com Deus. Com vocês, os gideões. Eu já era cristã e sentia assim um desejo de orar pelas pessoas e aquilo era muito forte dentro de mim. Aí eu orava em casa, às vezes eu estava orando assim, fazendo uma oração, vinha aquele desejo de orar para o Japão, para pessoas em outros países, né? Então eu falava, gente, por que isso, né?
não conheço ninguém nesses países, mas o Senhor mandou, eu vou orar. Aí eu começava intercedendo ali. Aí descobri que eu era uma intercessora. Aí um dia, certa vez, eu vim andando, eu estava passando assim, uma fase um pouco difícil, né? Então eu vim procurar o pastor Paulo, né, Sintra, no ministério. Aí eu falei assim, vou pedir ele uma oração, né, para esse problema que eu estou atravessando. Aí quando eu vim, cheguei para falar com ele, coincidiu que ele estava reunindo intercessores para ungir como gideões. Aí eu senti no meu coração que aquilo era para mim. Falei com ele, ele falou, então é agora, eu vou ungir uma turma agora. E o Senhor falou, unge essa mulher. Aí eu entrei sem curso, sem nada. Eu já era intercessora, né? Aí, então, ele me ungiu e falou, agora faz o curso. Aí eu comecei a fazer o curso e fiquei sendo gideã da intercessão, né? E continuei alguns anos, isso deve ter uns 7 anos, por aí. E de lá pra cá minha vida começou, né? O chamado de Deus foi ficando assim bem intenso, né? E eu falei, meu Deus, o que Deus tem para minha vida? E quanto mais eu orava, mais eu sentia desejo de interceder por pessoas, enfermos e de todo tipo, né? Passou um tempo, eu falei no ministério e passei a orar então na torre, né? Do ministério. Do ministério eu fui para o 3º andar. Agora eu estou no 3º andar, na adoração aqui e no ministério. Então eu oro 3 vezes, né, em 3 lugares. E eu acho muito bom adorar o Senhor, porque é maravilhoso essa experiência. Eu tive uma experiência de certa vez que eu estava orando para o Japão, como Deus tinha dirigido minha oração. E quando eu orava, e eu não sabia bem quem era a pessoa, mas Deus mandou orar, eu estava orando. Então um dia eu fui à igreja e vi uma missionária e ela disse assim, eu cheguei do Japão, passei muita necessidade e estava sem recursos, precisava voltar para o Brasil, né? Mas não tinha os recursos. Aí eu levantava o clamor, Deus me ajuda, que alguém interceda por mim, que alguém me ajude a mandar uma fórmula, né, financeiramente também para suprir a necessidade dela. Aí então naquele momento eu entendi que o Senhor me chamava para interceder por essa pessoa que eu nunca tinha visto. A minha vida mudou bastante como gideã, eu fiquei mais assim uma pessoa, tive um crescimento espiritual, né, maior, mais fé, a aproximação de Deus é maior. Ele com a gente também é muito tremendo, não tem nem como explicar uma experiência individual de cada gideão, né? Eu acho que eu tive uma muito grande por ser gideão, eu não pretendo. Mesmo que eu vou para desempenhar outro trabalho para Deus, mas eu vou continuar sendo uma gideã. Como é maravilhoso a gente poder buscar o Senhor, saber que Deus se importa conosco, saber que Deus nos ama com esse amor assim incondicional, mas este amor que flui como em aliança de ambas as partes. Nós o amamos, como diz a Escritura, porque Ele nos amou primeiro. E quando nós o amamos, queremos estar com Ele, queremos orar, queremos adorá-lo, queremos servi-lo. Eu desafio você, você que é pastor, você que é líder, você que está aí firme na igreja, que você seja também um gideão, faça parte deste exército mundial. Este exército que não tem uma bandeira de uma igreja, não tem uma bandeira de uma denominação, este exército que o Senhor tem levantado para caminharmos juntos
e rompermos até os confins da terra, preparando a noiva para o encontro com o Senhor Jesus, preparando a igreja para este encontro tão maravilhoso. Suzy, gostaria então que você pudesse orar. Vamos orar. E orar entregando ao Senhor o ministério, as nossas vidas, e realmente para que nós possamos, cada pessoa que nos assiste, possa também ter esta vida de intimidade com o Senhor. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos pelo dia, ó Deus, de hoje. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Te louvamos, ó Deus, por cada telespectador. Te louvamos, ó Deus, pela Igreja do Senhor, que tem sido levantada no mundo inteiro. Pai, pedimos que o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, venha dar força ao teu povo. Venha fortalecer, ó Deus, cada um daqueles que amam, que temem ao teu nome. Ó Deus, nos levando a realmente ter a cada dia mais intimidade, nos levando a cada dia a conhecer mais o Senhor. Pai, rogamos, ó Deus, que a tua graça venha sobre cada uma dessas pessoas que têm se colocado na brecha da intercessão. Senhor, fortalecendo esses irmãos que têm pagado um preço, ó Deus, de interceder pela vida de outras pessoas, de interceder, ó Deus, por outras nações, de interceder, ó Deus, diante do Senhor, para que coisas maravilhosas do Senhor venham a ser cumpridas, ser realizadas aqui na terra. Deus, que o Senhor possa abençoar esses intercessores, ó Deus, trazendo paz, trazendo, ó Deus, a provisão necessária, trazendo a perseverança, trazendo, ó Deus, aquele sentimento tão gostoso de responsabilidade, de dever cumprido. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada intercessor possa ouvir cada dia mais a tua voz e se deleitar em ti. Deus, nós te pedimos, ó Deus, para que de uma maneira tão maravilhosa a tua igreja realmente seja preparada para o encontro com o Cordeiro. Que o Senhor possa encontrar uma igreja santa, ó Deus, pura, sem defeito, sem mácula. Pessoas, ó Deus, que vivem no mundo, mas não se contaminaram com esse mundo. Que estão aqui, ó Deus, realmente dispostas a divulgar, a mostrar o reino do Senhor aonde passarem. Deus, que o Senhor abençoe o teu povo e a cada dia mais que o Senhor levante o teu povo para ter, ó Deus, vitória em todas as circunstâncias, em todas as situações. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como é maravilhoso orar sabendo que temos um Deus que ouve as orações, um Deus que nos abençoa, um Deus que está conosco sempre. Que Ele te abençoe ricamente. Suzy, foi muito gostoso estarmos juntos. Próximo encontro. Sim. Se Deus quiser, até lá, que o Senhor te abençoe.